Olá, meus amados. Mais uma transmissão na mira da saúde. É bom demais. A partir desta quarta-feira, todas as quartas-feiras, eu gostaria de apresentar um livro da Bíblia, o Evangelho segundo João. Este livro é muito especial, muito realmente. Eu não sou teólogo, nem pastor, mas ao examinar este livro, eu cada vez fico mais convicto, mais firme, a minha fé cada vez mais inabalável. Por causa disso, eu quero compartilhar. Vamos examinar a Escritura, o Evangelho segundo João, e assim nós vamos descobrir as maravilhas, as verdades, porque, diferente dos outros três evangelistas, ele foca a vida de Jesus, não focando os sinais, milagres que ele fez, mas sim, ele foca de uma forma tal que, ao entender, você vibra com a vida. A vida que está no jogo no Evangelho de João. Por causa disto, realmente, tudo aquilo que nós estamos falando sobre a medicina epigenética, a cura das doenças, quando nós compreendemos o João, este evangelho, nós vamos entender perfeitamente. Por causa disto, nos domingos vamos falar mais as questões científicas, questões médicas, de ponto de vista medicina epigenética, e às quartas-feiras, então vamos fazer examinar a Escritura Sagrada por algumas quartas-feiras, este Evangelho de João. Como já falei que eu não sou teólogo nem pastor, eu quero focar este registro de João sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos, alguns focos que realmente me chamou muita atenção. Então, não vou estudar todo o livro, mas aqueles pontos específicos. Então, vamos lá, o capítulo 1. Capítulo 1 apresenta Jesus de uma forma bem diferente dos outros evangelistas. Então, vamos olhar isto. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo é personagem. E ele, vou falar que é Jesus Cristo. Agora, por enquanto, João não apresenta quem é ele, mas é fácil de entender. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus sendo apresentado como o Verbo. Bem interessante isto. Deus, a palavra logos em grego, e ele estava no princípio com Deus. Então, o Verbo era Deus
estava com Deus, no princípio era o Verbo. E verso 3, vamos prestar atenção. O verso 3, então, João registrou que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Vamos olhar isto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João, desde o início, apresenta Jesus como sendo o Criador. Criador. Aquele que criou todas as coisas, aquele que fez a vida. Então, no verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos entender. Deus, o Verbo, ele é vida e ele criou todas as coisas. Não existe nada que existe neste mundo que não fosse ele que criou. Ao entender disto, aquela teoria da evolução que sustenta toda a ciência que hoje existe no mundo, isso não tem nenhum lugar. Não existe algum espaço para evolucionismo. A Bíblia fala claramente que tudo que existe foi criado, nada foi evoluído. Por causa disto, compreender este Evangelho, este capítulo 1, verso 3, é fundamental para a medicina epigenética. Eu quero mencionar isto. Por o mundo não considerar a Escritura Sagrada como a verdade, mesmo os religiosos, porque eu percebo quase todos os religiosos que examinam o Evangelho segundo João, mas não acreditam e estão mergulhados na evolução. Eles são religiosos, cristãos, professos, mas não acreditam o João 1, verso 3. Acredita teoricamente, acredita religiosamente, mas não como verdade. Isso mais tarde nós vamos ver isto. Eu mesmo, que eu nasci no lar adventista, eu mesmo não acreditava que Jesus Cristo é vida e ele criou todas as coisas. Naturalmente, eu pregava que Jesus é Criador. Quanto a estas coisas, de uma forma religiosa, eu fazia de tudo. Mas eu estava mergulhado na evolução ao lidar com as doenças, com a saúde, ao tratar pacientes, eu era puramente evolucionista. Então, quando comecei a entender a verdade, aqui, Evangelho de João, eu não pude exercer mais a medicina. Realmente, eu, para ser honesto, precisei abandonar a medicina convencional que eu aprendi na faculdade
aquela toda especialidade que a medicina me conferiu, isso não valia para nada, simplesmente abandonei. Hoje estou livre. Algumas pessoas ainda me chamam de doutor, é um título, mas quem sou eu para ser doutor? Ainda tenho CRM, mas isso significa o quê? Para mim, isso não significa absolutamente nada. Mas, com a verdade, eu tenho o verdadeiro médico. Eu conheço o verdadeiro médico e eu tenho este grande privilégio de apresentar este verdadeiro médico para vocês, e vocês conhecendo o verdadeiro médico, então também se libertar de qualquer doença, porque ele é vida. E ele, veja só, a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Veja aqui. A vida era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens. Homens que estavam nas trevas. Todo ser humano que existe estão nas trevas, isto é, estão mortos. Agora Jesus veio e ele é luz, ele é vida. Então, ele, ao se apresentar como a luz, então os homens viram esta luz. Pela primeira vez, aqueles que estavam nas trevas começaram a enxergar a vida, a luz. Isso é muito, muito maravilhoso. E o verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nenhuma treva ou nenhuma escuridão continua sendo treva e a escuridão, uma vez que aparece a luz. Isso é óbvio, né? A luz é uma energia muito, muito acima de qualquer energia que a treva contém. Na realidade, a treva não tem energia. A cor preta não tem energia. Agora, quando aparece qualquer energia, mesmo que fosse um fósforo, resplandece. A treva é eliminada por completo. Então, quando vem a vida, a morte não tem seu lugar. Quando Jesus veio a este mundo, ele é vida e ele é a luz. Então toda a treva, toda a morte, todos os fenômenos de morte, as doenças, agora não tem mais o lugar. Sabe que conhecer a Jesus, ou acreditar no seu nome, toda a doença é eliminada, curada. Isso que é verdadeira religião. A religião que eu conhecia
antes de examinar a palavra de Deus, simplesmente era religião, ritual, cerimônias, tradições. Mas quando comecei a examinar a palavra de Deus, eu comecei a conhecer a Jesus, da forma que eu estou falando agora, as doenças, a morte, agora não tem nenhum significado. Por isso que eu sempre falo, olha, o câncer é mais fácil de ser curado. O câncer é curado muito mais fácil do que uma gripe. Assim posso afirmar, porque agora conheço a verdade. Conheço o funcionamento de todo o meu organismo que Jesus criou, e Ele mantém o funcionamento não somente do meu organismo, mas do organismo de toda a humanidade. Vamos lembrar, onde há luz, a treva não prevalece. Onde há vida, as doenças, a morte jamais prevalecem. Compreender só isto, valeu a pena você ouvir esta palavra ou esta palestra de hoje. Pensa um pouco, se você examinar cada vez mais a Escritura, e você vai descobrir as maravilhas. E você vai perceber que em você está a abundância de vida. Vamos continuar. Depois apresenta um homem. Este homem chamava João. Para diferenciar o autor deste livro, nós chamamos de João Batista, que ele foi enviado por Deus. Homem enviado por Deus, isto é, ele então conheceu a Deus, porque aceitou este envio, esta ordem. E ele veio como testemunha. Vamos lá. Ele veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, João Batista, ele teve este papel fundamental: testificar a respeito da luz, com a finalidade de todos virem a crer por intermédio dele. Crer a luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, porque ele conhecia a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Que maravilha! Realmente isso é maravilhoso. Simplesmente isso é maravilhoso. Por que eu digo isto? Porque mesmo que você permanecendo na treva, mesmo que você esteja na doença, na morte, a luz ilumina sem exceção. Crendo ou não crendo, a luz ilumina.
Não existe nenhuma condição para que a luz ilumine você. Você é iluminado por luz incondicionalmente. Agora, se você receber esta luz, você é iluminado. Você vai perceber que você é totalmente iluminado. Agora, se você não receber a luz, você não vai perceber nada de que você é iluminado. Mas sim, continua na treva. Mas a luz está iluminando você. Mesmo que você continue na treva, lembre que esta luz ilumina todo homem. Não existe exceção nenhuma de que a luz deixar de iluminar alguém. Eu fico muito agradecido por isto. Isso para mim significa muito. Não existe nenhuma ação humana para que seja iluminado. Mas sim, unilateralmente, simplesmente, a luz ilumina todo homem. Não é maravilhoso? Veja, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo que foi feito por ele, todo ser humano, não o conheceu. Só pouquíssimas pessoas, como João Batista, na época da vinda de Jesus, conheceu a luz, o Verbo. E o Verbo estava no mundo. Jesus estava no mundo, mas somente pouquíssimas pessoas conheceram a Jesus, receberam a luz, foram iluminadas. Maioria absoluta não o conheceu. Espero que hoje você seja iluminado por ele, receba esta luz e você venha a conhecer a Jesus Cristo e desfrutar a abundância da vida. E qual é o resultado de receber? Bom, antes de falar resultado, aqui no verso 12, né? 11, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o povo Israel, para judeus, porque foi prometido, foi promessa de que os descendentes de Abraão é um povo escolhido, era povo de Deus, e assim Deus tirou este povo do Egito, conduziu para a terra prometida, Canaã. Esta terra foi prometida para Abraão. Então, por causa dessa promessa, que Deus removeu o povo Israel, que era escravo na terra do Egito, para a terra de Canaã, livres.
completamente livres, não mais escravos. E no tempo certo, Jesus veio a este mundo para seu povo. Mas quando ele nasceu, ninguém conheceu. Somente para os pastores, aqueles pastores que aguardavam a sua vinda. Os anjos apareceram nesses pastores e estes pastores então chegaram a adorar o menino bebê Jesus. Só. Resto, ninguém. Nenhum recebeu a Jesus. Mas, o próximo verso, 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos refletir um pouco isto. Embora o seu povo não recebeu Jesus, mas todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é então o processo de ser filho de Deus? Receber Jesus. O que significa receber Jesus? Crer no seu nome. Crer no nome de Verbo. Qual é o nome do Verbo? Jesus. Jesus. Vamos para Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Vamos olhar de uma forma íntegra. Capítulo 1 de Mateus. Então nós vamos ver verso 21. O anjo estava falando para José, marido da Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o significado de nome Jesus é salvar o seu povo dos seus pecados. Todos os pecados do seu povo serão completamente eliminados e serem salvos. O povo de Deus ser salvo. Por quem? Jesus. Então, o nome Jesus tem este significado: salvar o seu povo dos pecados deles. Vamos ter que lembrar disto, porque indo para João, agora voltamos para João e vamos recapitular rapidinho. Aos que creem no seu nome vão ser o quê?
serão feitos filhos de Deus, isto é, receber Jesus. Quando acredita, quando crê no seu nome, que é Jesus, você está confessando que todos os seus pecados foram eliminados e você foi salvo. Quando você ora e finaliza a sua oração em nome de Jesus, isso é subentendido de que todos os seus pecados foram eliminados e você foi salvo. Você é filho de Deus. Isso é extraordinário. Quando todos os seus pecados foram eliminados e você foi salvo, você jamais vai experimentar a morte. Por quê? Aquilo que leva para a morte, que é pecado, Jesus, este nome que você crê e você ora em nome de Jesus, então você está confessando que você está livre da morte, você tem vida eterna. Então, orar a Deus pedindo em nome de Jesus, isso é algo tremendo, tremendo, meus amados. Isso é uma confissão, isso é uma afirmação de que você orando para o Pai, você está afirmando que você não tem nenhum pecado por causa de Jesus. Porque você entendeu o nome Jesus. Você é filho de Deus. O Filho de Deus é imortal. Quem é imortal vai ficar com medo da doença, de câncer, de Covid? Nada. Hoje eu tenho esta compreensão e eu literalmente vivencio. Por causa disto, eu não preciso tomar a vacina. Meu entendimento da verdade faz com que não preciso tomar vacina. E ao examinar o organismo, então, na criação, Deus colocou o sistema imunológico para que, recebendo a ordem do Criador, as células de defesa eliminam totalmente todo o corpo estranho, incluindo vírus. Todo tipo de vírus. Vírus de Covid é simplesmente eliminado. Por isso que eu não tenho nenhuma necessidade de tomar a vacina. Porque quando entrar no meu organismo, além de eliminar este vírus, produz anticorpo. Produz anticorpo. Se porventura tiver novo contato, este anticorpo formado, então, age imediatamente eliminando novamente o vírus. Estou livre. Você também pode ser livre. Eu fico sobremaneira feliz, agradecido, porque o Verbo estava
no mundo. Uns 2000 anos atrás, ele veio. Hoje vamos finalizar por aqui. Mas a próxima palestra é coisa fantástica. Então você não pode faltar. Agora, eu vou deixar uma lição de casa. Se você começar a ler o capítulo 1 de Evangelho de João, simplesmente ler, você não precisa entender, não precisa interpretar, mas leia. E, quando terminar de ler capítulo 1, provavelmente você não vai lembrar o que você leu. Tipo, verso 1. Sabe o que você faz? Volta a ler. Desde o início. E assim repete. Quando você repete desta forma, até a próxima quarta-feira, sabe o que vai acontecer? Você vai saber muito mais do que eu. Se você lembrar o que é verso 1 e verso 2, verso 3, verso 4, está escrito isto, e assim por diante, você praticamente memorizou todo o capítulo 1 durante uma semana, meus amados, eu vou garantir que você não vai precisar ouvir a palestra. Isso é examinar a Bíblia. Mas, para interagir, depois de você compreender tudo isto, e para ver se eu falo besteira ou não, seria bom que você assista e depois você fazer comentários também. Então, meus amados, esta é a lição que eu deixo para vocês. Fazer leitura de capítulo 1 de João até próxima quarta-feira, quantas vezes for necessário para lembrar todos os versos preciosíssimos. Vamos agradecer. Muito obrigado, Pai, porque Jesus veio a este mundo, o Verbo, a luz, a vida. Por causa disto, não há mais treva, nem a morte, mas somente a palavra permanece firme eternamente. Pai, que esta palavra sempre esteja em nós e que nós possamos permanecer nesta palavra, meditar de dia e de noite e com a compreensão clara que possamos então viver pela palavra, compartilhar esta palavra para aquelas pessoas que estão nas trevas. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!